Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 1. Eu vou ler, queridos, porque eu tenho 18 minutos para encerrar o culto. Então a palavra de hoje ela vai ser mais curta. Nós tivemos o musical, né? E eu acredito que nem precisaria de uma palavra mesmo, porque o musical foi uma palavra. Quantos foram abençoados por esse musical? Amém? Nós fomos abençoados, né? Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês acerca da Páscoa. E ela está em Marcos capítulo 16, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: Não vos assusteis. Buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Vamos repetir o versículo 7 em voz alta? Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Oremos, vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus e Pai, esta é a hora, Senhor. Fale conosco, revela a Tua palavra aos nossos corações e nos abençoe, pois nós precisamos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com muita alegria. Glórias a Deus. Essa palavra de hoje, o propósito dela é mostrar para mim e para você que o Jesus que veio ao mundo, o Jesus que habitou entre nós, esse Jesus que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1, que Ele tabernaculou conosco, Ele viveu conosco. Esse Jesus cumpriu a sua missão. E diz a história que esse Jesus, Ele morre, foi crucificado, Ele morre, e Ele ressuscita ao terceiro dia. Na sexta-feira, Ele morre naquela cruz, e no domingo pela manhã, quando as mulheres, e é interessante porque a Bíblia não vai dizer que foram os homens, mas a Bíblia vai dizer que foram as mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. As mulheres encontraram aquele sepulcro vazio, aquela grande pedra que precisaria de pelo menos uns 20 homens para empurrar aquela pedra já tinha sido removida, e aquele sepulcro estava vazio, porque Jesus já tinha ressuscitado. Esse Jesus que nesta manhã eu quero pregar nesses poucos minutos, é o Jesus que ressuscitou, e Ele está vivo entre nós. Ele ressuscitou. Você pode dizer: Jesus ressuscitou. Você pode glorificar e exaltar a Ele por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
E quando aquelas mulheres chegaram naquele sepulcro, a Bíblia vai dizer que tinha um varão ali, um jovem, com uma veste de roupa comprida, uma veste branca. E aquele jovem chegou para elas e disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele deixou uma mensagem, e é essa mensagem que eu quero ler para vocês hoje e ministrar para vocês nesses minutos, que é o versículo 7. Ele falou: diga aos discípulos e a Pedro. E percebe que Pedro, ele é citado aqui nominalmente. Aquele varão não disse: vai lá e diga aos discípulos e a João. Aquele varão não disse: vai lá, diga aos discípulos e a Tiago. Vai lá e diga aos discípulos e a Tomé. Não. Mas ele cita Pedro nominalmente. E por que ele cita Pedro? Por que nessa passagem ele não cita o nome de cada um dos 11, exceto Judas, porque Judas já não estava mais aqui? Mas por que ele não cita os outros 11, Levi? Por que ele não cita? Ele cita apenas Pedro. Porque Pedro tinha um chamado especial. E daqueles discípulos que estavam ali com Jesus, Pedro era aquele que sempre tomava a frente. Pedro era sempre aquele que falava, e falava às vezes em nome dos demais. Pedro foi aquele que desceu do barco para caminhar sobre as águas. Pedro foi aquele que falou: Senhor, não lave os meus pés. Depois Jesus falou: mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então me dá um banho completo. Pedro era esse que sempre tinha a iniciativa, que sempre tinha a atitude de falar na frente, de tomar a frente dos demais. Pedro era aquele que, quando foram prender Jesus, ele pega a faca, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Pedro era esse que era explosivo, que era um atirado. E Pedro foi aquele que Jesus falou que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus. E sabe o que é interessante? Que esse Pedro negou Jesus. Esse Pedro negou Jesus conforme Jesus tinha dito. Agora imagina como que fica a cabeça de Pedro, de ver que ele negou Jesus, de ver que Jesus foi preso, de ver que Jesus morre na cruz, de ver que Jesus foi sepultado. Imagina como fica a cabeça de Pedro. Na cabeça dele: eu falhei. Na cabeça dele viu o pensamento: eu errei. Eu não poderia ter feito isso, porque ele já tinha me alertado que eu ia cometer esse erro, e eu errei, eu deslizei. Eu não poderia ter tido essa atitude, eu deveria ter feito diferente. Imagina como estava a cabeça de Pedro. Só que quando Jesus ressuscitou, Jesus falou: vai lá e diga para os discípulos, em especial, avisa para Pedro, que eu estou indo ao encontro deles em Jerusalém. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus, ele não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Ainda que Pedro tivesse um negado, ainda que Pedro tivesse falhado. Agora me responda: qual de nós aqui não falhamos? Qual de nós aqui não erramos na nossa caminhada? Qual de nós aqui não tropeçamos na nossa caminhada cristã? Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da Vale de Bênção, Ele não desistiu do teu filho, Ele não desistiu do teu esposo, Ele não desistiu da tua mãe, Ele não desistiu do teu pai, Ele não desistiu da tua família. O Jesus que não desistiu de
Pedro, Ele não desistiu de mim e de você, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque Ele não desistiu de nós. Será que você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Sabe qual é a boa notícia da Páscoa? É que Jesus não desistiu de nós. Fala para quem está perto de você, diga: Jesus não desistiu de você. Fala assim: tem uma obra na sua vida. Por que Jesus falou: chame a Pedro? Porque Pedro estava se sentindo fora. Pedro estava se sentindo fora. Pedro estava se sentindo rejeitado por ele mesmo. Sabe qual é o problema? Nós colocamos pensamentos na nossa mente. Nós criamos uma teologia, nós criamos pensamentos sobre Deus, nós criamos pensamentos sobre tantas coisas. O religioso, principalmente, ele cria pensamentos, principalmente a respeito do outro. Só que Jesus não. Jesus não olha para Pedro igual eu olho. Jesus não olha para mim igual você me olha. Ele não olha para você igual eu te olho. Pedro tinha falhado. Pedro tinha saído do propósito. A Bíblia vai falar que Pedro voltou até pescar, queridos. E Jesus foi lá ter um encontro com Pedro. Pedro negou Jesus perante aquelas brasas ali, perante aquela fogueira no pátio do sacerdote. Jesus montou uma fogueira e falou: vem cá, senta aqui. Aqui está o peixe, vamos comer. Tu me amas. Tu apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Tu me amas, então cumpre o teu chamado. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que você tem um chamado de Deus, que você tem um chamado do Senhor, e Deus nessa manhã está dizendo: cumpra o meu chamado. Se você me ama, se você me ama de verdade, cumpra a missão que eu tenho proposta para você, porque da mesma maneira que eu levantei a Pedro, não desisti dele, eu não desisti de você. Eu tenho uma obra e um propósito para fazer através da sua vida. Chegou o tempo de Deus te usar na presença dele. Quantos podem aplaudir o Senhor e exaltar a Deus nessa manhã? Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eric, você me ajuda aqui, meu irmão? Pode ser? Prepara um louvor aqui. Eu sei que é tudo surpresa, né? Nós vamos fechar os nossos olhos agora em nome de Jesus. Só que você não vai orar sozinho, você vai orar por essa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Se for da tua família, não tem problema. Talvez a tua esposa, é teu irmão, aleluia, um parente seu. Pegue na mão dele. Amém. De pelo menos 2 em 2.